Olá, seja bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos à quarta aula de função modular. Essa aula foi destinada à resolução do exercício da aula anterior. Então ela foi dividida em duas partes. Essa é a primeira parte da resolução do exercício de gráfico. Então vamos à aula. Primeira questão. Construa o gráfico das funções modulares, determine o domínio e o conjunto imagem. Aí nós temos da letra A até a letra E. Gente, antes que eu comece a resolver, peço que vocês pausem o vídeo e tente resolver. Vamos lá? Agora eu vou resolver a letra A. Bom, a letra A é f de x igual a módulo de x menos 2. Gente, eu falei para vocês na aula 3 que quando a gente ia construir o gráfico, a gente podia fazer esse gráfico por transladação. Exemplo, eu vou colocar aqui um plano cartesiano para vocês, tá? E aí nós temos o seguinte, que quando a função f de x era igual a módulo de x, nós tínhamos que seria igual a x. Ou seja, o gráfico dessa questão ficaria dessa maneira, certo? Em cima do eixo 0, 0. Agora, como nós temos fora do módulo uma operação, e essa operação é menos 2, então esse gráfico será transladado para a parte de baixo. Se fora do módulo nós temos menos 2, essa operaçãozinha indica que o gráfico descerá 2 unidades. Então, ele vai ficar nesta posição aqui. Agora, se você não entendeu o processo de transladação, eu vou construir esse gráfico de outra maneira, tá? Pela nossa tabela, ok? Então, acompanhe. Para construir esse gráfico, nós vamos lembrar da definição da função modular, que é f de x é igual, aí vem duas situações, né? A primeira, que f de x será igual a x se o x for maior ou igual a zero, certo? Então, para essa definição, nós vamos construir uma tabelinha, tá? E como é que eu construo essa tabela? Da seguinte maneira. Nós vamos pegar aqui, então, o módulo de x, certo? Fora do módulo, menos 2. E isso será o próprio x menos 2 se o nosso x for maior ou igual a zero. Esse x aqui, gente, é o que está aqui dentro do módulo, tá? E essa segunda partezinha aqui, ó, é o que está dentro do módulo e o que está fora do módulo, ok? Então, fica dessa maneirinha aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar para x aqui na tabela os valores maiores ou igual a zero. Ou seja, o 0 posso usar, vou colocar o 0, o 1, que é maior, o 2 também é maior, e o 3. Agora, o que nós vamos fazer com esses números aqui? Nós vamos pegar esses números 0, 1, 2 e 3 e colocar bem aqui, ó, no lugar desse x. E quando eu colocar no lugar desse x e resolver isso aqui, eu vou achar o valor em y. Quer ver só como fica? Vamos lá. Aqui, ó. Vou colocar então essa expressãozinha aqui, ó. X menos 2. É essa expressão que eu vou ter que usar, tá? Então, trocando x por 0, vai ficar assim, ó. 0 menos 2, que vai ser igual a menos 2. Então, quando o meu x é 0, o meu y é menos 2. A mesma coisa eu vou fazer para o 1. Vou colocar o 1 no lugar do x. Então, vai ficar ó, 1 menos 2, que é igual. 1 menos 2 é igual a menos 1. Ou seja, quando o meu x é 1, o meu y será menos 1. E agora vamos trocar o 2. Então, colocando o 2, ficará assim, ó, 2 menos 2, que dá igual a 0, né? Então, quando o meu x é 2, o meu y será 0. Agora, vamos trocar o 3. Bom, então, trocando o 3, vai ficar 3 menos 2, que é igual, 3 menos 2 dá 1. Ou seja, quando o meu x for 3, o meu y será 1, certo? Agora, o que a gente vai fazer com esses valores aqui da tabela? Nós vamos construir o nosso gráfico. No primeiro par ordenado, aqui, ó, eu tenho 0 em x, menos 2 em y. Então, o 0 ele é aqui, certo? E para y é menos 2, então, seja, passa aqui o menos 1, aqui embaixo é o menos 2. Então, 0 em x, menos 2 em y. Fica nesse pontinho aqui.
O segundo par ordenado é 1 em x e menos 1 em y. Então, vamos lá. 1 em x está aqui, à direita, né? E menos 1 em y está aqui. Então, vai ser exatamente neste pontinho aqui. Agora, quando o par ordenado for 2 em x, o y será 0. Então, o 2 em x está aqui, ó, na reta de x, o número 2. E o y está aqui, então será em cima da reta de x. Agora, para o último par ordenado, nós temos o seguinte, ó, 3 em x, 1 em y. Então, 3 em x está aqui e 1 em y está aqui na parte de cima da reta de y. Então, vamos unir esses pontos, vai ser bem aqui, ó, neste pontinho aqui. Aí, o que é que a gente faz agora? Só faz a reta. Assim, difícil fazer sem régua, né? Pronto, está feito essa reta aí. Agora, lembre-se que nós temos que fazer a segunda parte da definição, que a segunda parte da definição diz assim, f de x será menos x se, né, o x for menor que zero. E essa segunda parte, vamos fazer uma outra tabelinha para ela. Fazer aqui embaixo, ó. Então, o que vai acontecer agora? Módulo de x menos 2 será igual a menos x, né? Que é o oposto. Se lá dentro for negativo, nós temos o oposto dele. Só que eu vou manter esse menos 2, ok? Eu vou manter esse menos 2. Isso se o nosso x for menor que zero. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar valores para x menor que zero. Gente, menor que zero, nós vamos ter o menos 1, o menos 2, o menos 3 e também o menos 4, certo? Agora, nós vamos pegar esses valores que eu coloquei para x e substituir aqui, ó, na nossa expressãozinha. Eu vou só copiar essa expressãozinha aqui, ó. Então, nós temos que é menos x menos 2. E aí, eu vou trocar os valores de x dessa tabela para ver quanto é que vai dar em y, tá? Então, vamos lá o primeiro número. Então, nós temos menos o x é menos 1. Então, vai ficar, abre parênteses, menos 1, menos 2. Bom, menos 1 vai dar mais 1, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, mais 1, menos 2. Mais 1 menos 2 vai dar menos 1. Ou seja, quando o meu x é menos 1, o meu y também será menos 1. Agora, vamos pegar o valor de menos 2 e jogar aqui, substituindo, né, aqui na nossa expressão, e vamos ver quanto dá em y. Então, vai ficar assim, ó, menos, abre parênteses, menos 2 de novo, e vai ser igual. Olha, menos 2 dá 2 positivo. Menos 2 vai dar 0, né? Então, quando o x for menos 2, o y é 0. Vamos de novo substituir agora o x pelo menos 3. Então, vai ficar, ó, menos, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, menos 2, que é da expressão, vai ser igual. Menos 3 vai dar 3 positivo, menos 2. E 3 menos 2 é 1. Ou seja, quando o nosso x for menos 3, o nosso y será 1. E o último número, vamos lá, menos 4, menos 2. Isso vai ser igual. Menos 4 vai dar 4 positivo, menos 2. 4 menos 2 é 2. Então, quando o nosso x for menos 4, o nosso y será 2. Agora, nós vamos pegar esses valores aqui da segunda tabela e também colocar no nosso gráfico, certo? Então, vamos lá. No primeiro par ordenado, nós temos o seguinte, menos 1 em x, menos 1 em y. Então, vamos colocar aqui o menos 1 em x, e aqui nós já temos o menos 1 em y, que é esse pontinho aqui, certo? O segundo par ordenado, nós temos menos 2 em x, 0 em y. Então, vamos colocar aqui, ó, o menos 2, e o y é 0, então vai ser em cima da reta de x o nosso ponto. O terceiro par ordenado, que é este aqui, nós temos menos 3 em x e 1 em y. Então, colocando aqui o menos 3 em x, nós vamos fazer a união com o ponto 1 em y. Vai ser esse pontinho aqui. E o último par ordenado é menos 4 em x, 2 em y. Então, colocando aqui o menos 4 em x e colocando aqui o 2 em y, agora a gente vai fazer a ligação para ver onde é que fica esse ponto
no plano cartesiano. Pronto, está ele aqui. Agora, nós vamos fazer a nossa reta, né? É uma reta que vai unir com a primeira reta que nós fizemos. Aí, está feito o nosso gráfico, certo? Agora, claro, ficou um pouquinho torto porque eu não estou usando régua, né? Mas eu vou colocar um mais bem definido para vocês. Pronto. Aí está. Vamos agora para a letra B. F de x é igual a módulo de x menos 2. Gente, vamos fazer primeiramente pela transladação, tá? Então, vou colocar aqui o nosso plano cartesiano. E lembrando, né, que se a nossa função de x fosse igual a módulo de x, então nós teríamos um gráfico dessa maneira. Então, dentro do módulo, nós temos uma operaçãozinha. Aqui, ó, nós temos menos 2 dentro do módulo. Essa operação de menos vai fazer com que esse gráfico se translade no sentido horizontal, ou seja, ele se mova no sentido horizontal. E como aqui é um sinal de menos, ele vai se mover para a direita. Então, a posição final desse gráfico é exatamente esta aqui. Então, nós fizemos o gráfico apenas pela orientação que nós tivemos da aula anterior, certo? Quem não assistiu a aula anterior, gente, volte lá na playlist do canal e acesse a terceira aula. Tudo bem? Então, aqui, nesse gráfico, nós temos que os valores aqui, ó, onde está o vértice, é o valor 2. Aonde ele toca aqui o eixo de x também é o valor 2. Ok? Agora, se você não entendeu essa parte de transladação de gráfico, nós vamos construir esse gráfico no passo a passo, através da tabelinha. Vamos lá? Para nós construirmos esse gráfico, temos que lembrar, né, da nossa definição. Função, né, modular seria igual a duas situações. A primeira, que o f de x será o próprio x, se o x for maior ou igual a zero. Então, para essa situação, nós vamos fazer aqui nossa tabelinha. Vamos fazer essa primeira parte da definição, tá? Então, vamos fazer assim, ó. O módulo de x menos 2, ele será igual a x menos 2, se o que está lá dentro do módulo, que é x menos 2, for maior ou igual a zero. Agora, lembre-se, gente, olha o que nós temos aqui, ó. X menos 2 maior ou igual a zero. Vou colocar ela para cá, para a gente resolver isso aí, ó. Vou colocar bem aqui, ó. X menos 2 maior ou igual a zero. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar esse menos 2 lá para o segundo membro e ele vai trocar de sinal. Então, vai ficar assim, ó, x maior ou igual a 2 positivo. Então, essa será a nossa base. Ou seja, os valores que eu vou colocar aqui para x são os valores maior ou igual a 2. Então, o 2 serve, o 3, que é maior que 2, o 4 e o 5, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esses valores de x e vamos substituir aqui, ó, nessa expressãozinha. Eu vou até copiar ela aqui para baixo, ó. Vai ficar assim, ó, x menos 2. A gente vai ver quanto é que vai dar isso aqui. Então, pegando o 2 e trocando no lugar do x, vai ficar assim, ó, 2 menos 2, que é igual a zero. Ou seja, quando o x for igual a 2, o meu y será zero. A mesma coisa vamos fazer para o 3. Vamos trocar lá na nossa expressãozinha. Então, vai ficar assim, ó, 3 menos 2. E 3 menos 2 é 1. Ou seja, quando o x for 3, o y será 1. Agora, nós vamos fazer a troca do x lá na expressão agora pelo valor 4. Então, vai ficar assim, ó, 4 menos 2 será igual a 4 menos 2, gente, é 2, né? Então, o nosso y será 2 quando o meu x for 4. O último valor, 5, trocando lá na nossa expressãozinha. Então, vai ficar 5 menos 2, que é igual a 3. Então, quando o meu x for 5, o meu y será 3. Agora, nós temos aqui uma tabela com 4 pares ordenados. Vamos colocar cada um no plano cartesiano, ok? Então, vamos lá. O primeiro par ordenado é esse aqui, ó, x valendo 2 e o y valendo 0. Então, aqui, ó, é o 0, serve tanto para o x quanto para o y, tá? E aqui nós vamos ter 2 em x. Então, quando eu tenho 2 em x, eu tenho 0 em y. Então, o ponto fica aqui em cima da reta de x, certo? Agora, para o segundo par ordenado, ó, nós temos 3 em x, 1 em y.
Então, colocando aqui o 3 em x e colocando aqui, ó, um positivo está na parte de cima da reta de y, tá? Então, fazendo a união desses pontos, nós vamos encontrar este ponto aqui no plano cartesiano, certo? Agora, colocando o par ordenado 4 em x e 2 em y, vamos colocar o 4 aqui na reta de x e vamos colocar aqui o 2 na reta de y. Então, vamos também encontrar um ponto comum aos dois, que é exatamente este ponto aqui. E para o último par ordenado, nós temos que é 5 em x e 3 em y. Então, colocando aqui o 5 em x e colocando aqui o 3 em y, agora é só achar o ponto comum a esse par ordenado, certo? E esse ponto é exatamente aqui. Bom, feito isso, nós vamos agora fazer a nossa reta, né? E ela vai ser mais ou menos por aqui. Pronto, aí está a nossa reta. Isso quando o x for maior ou igual a zero. Agora, nós precisamos fazer a nossa segunda tabelinha, que é a segunda parte do gráfico, né? E para essa segunda parte, nós temos que analisar o seguinte, que a função f de x será menos x se o x for menor que zero. Gente, nós vamos colocar da seguinte maneira, ó, que o módulo de x menos 2 será igual ao oposto do que está aqui dentro, ou seja, menos x mais 2. Se x menos 2 for menor que zero. Tá? Aí o que a gente faz mesmo agora? A gente vai pegar esse 2 e passar lá para o segundo membro. Ele é negativo, ele vai passar positivo. Então, isso vai ficar assim, ó, x é menor que 2, que é a nossa guia para a construção dos valores de y. Tá? Então, o que nós sabemos? Que os valores de x que eu vou ter que colocar aqui nessa tabela tem que ser menor que 2. Então, vai ser menor que 2, nós temos o 1, o 0, o menos 1 e o menos 2. Esses são os valores menores que 2. Agora, o que a gente faz mesmo? A gente pega esses valores de x aqui e substitui bem aqui, ó, nesta expressãozinha aqui. Eu vou até copiar ela aqui para baixo. Ó. A expressão é menos x mais 2. Tá? E a gente precisa saber quanto dá isso aqui para colocar os valores aqui em y, certo? Então, vamos lá. O primeiro número a ser substituído é o número 1. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Menos, tira o x e coloca o valor dele, que é 1, mais 2. Menos 1 mais 2, isso é um positivo, tá? Então, quando o meu x for 1, o meu y também será 1, certo? Agora, vamos trocar por 0. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Menos 0 mais 2 vai ser igual. 0 mais 2 é 2, né, gente? Então, quando o meu x for 0, o meu y será 2. Agora, falta trocar o x por menos 1. Então, de novo, aqui na expressãozinha, nós vamos ter menos o x, gente, é menos 1. Então, coloco parênteses, tá? Mais 2, isso vai ser igual. Menos menos 1 vai ser mais 1. Mais 1 mais 2 vai ser 3. Então, quando o meu x for menos 1, o meu y será 3. E o último número, gente, menos 2. Então, vai ficar menos, abre parênteses, menos 2 mais 2. Quanto que vai dar isso? Menos menos 2 é 2 positivo. 2 positivo com 2 positivo é 4. Então, quando o meu x for menos 2, o meu y será 4. Agora, é só pegar esses valores aqui e colocar no gráfico, certo? Então, o primeiro par ordenado é x1, y1. Então, colocando aqui o meu x1 e colocando, já está aqui, né, o meu y1. Então, fazendo a união desses pontos, o ponto comum será bem aqui, certo? Agora, o segundo par ordenado. Nós temos assim, ó, que o x é 0 e o y é 2. Então, está aqui, ó, o x0, o y2 é em cima da reta de y. Então, é bem aqui onde está o número 2. O terceiro par ordenado será menos 1 para x e 3 em y. Então, vamos colocar aqui, ó, o menos 1 na parte esquerda, tá? Da reta de x. Então, menos 1. E ele será junto com o 3 em y. Então, vai ser lá em cima. Ó. Então, vamos fazendo pontilhada aqui. E aqui, assim, mais ou menos, é o nosso ponto comum, que é o par ordenado menos 1 e 3, ok? O último par ordenado é menos 2 em x, 4 em y. Então, colocando aqui, ó, o nosso menos 2 para x
e colocando aqui na reta de y, na parte de cima, o 4, agora é só achar o ponto comum aos dois números. Pronto, aqui está o ponto comum. E fazer a nossa reta, né? Então, a nossa reta vai passar por esses pontos aqui. Pronto, aí está o nosso gráfico. Como ele está um pouquinho torto, eu vou colocar ele melhorzinho para vocês. Aí, ficou melhor agora, né? Então, esse foi o gráfico da questão B. Na questão C, nós temos que o f de x é igual a módulo de x mais 1, certo? Então, fazendo esse aqui pela transladação, vamos colocar aqui o nosso plano cartesiano, tá? Lembrando que se nossa função f de x fosse igual a módulo de x, então o nosso gráfico seria dessa maneira, tá? Agora, olha o que nós temos aqui na função. Nós temos uma operação dentro do módulo. É mais a operação lá dentro do módulo. Isso significa o quê? Que esse gráfico vai se deslocar na horizontal ou na vertical? Ele vai se deslocar na horizontal. E sendo na horizontal, por ser mais aqui dentro do módulo, ele se desloca para a esquerda. Quantas unidades? Uma unidade. Então, esse gráfico vai ficar neste sentido, ok? Agora, se você prefere fazer a construção do gráfico passo a passo, vamos então construir esse gráfico pela tabela. Sempre lembrando, né, que a nossa função f de x será igual àquelas duas situaçõezinhas, né? A função de x será igual a x se o x for maior ou igual a zero. E para isso nós vamos fazer a nossa primeira tabelinha aí. Tá? Então, eu vou escrever essa sentença aqui embaixo, tá? Assim, ó, que se o módulo de x mais 1 for igual a x mais 1, significa que aqui dentro é uma coisa positiva, né? Resposta, ele mesmo, tá? Então, isso vai acontecer se o x mais 1 for maior ou igual a zero, certo? Agora, olha o que acontece. Eu vou passar agora esse 1 lá para o segundo membro, para me saber quais são os valores que eu devo colocar aqui para x, tá? Então, vou fazer aqui embaixo, ó, x maior ou igual a menos 1. Ele era mais 1, ele passou com o sinal trocado. Então, isso aqui é que vai me orientar quais são os valores que eu devo colocar aqui na tabela para x, certo? São que valores? Valores maiores ou igual a menos 1. Então, se é maior ou igual, vamos colocar logo ele, né? O menos 1, depois o 0, depois o 1 e depois o 2, ok? Então, maior ou igual significa que o menos 1 entra. Depois, maior que o menos 1, nós temos o 0, o 1 e o 2, certo? Agora, nós vamos pegar esses valores de x e substituir aqui, ó, nesta nossa expressãozinha aqui. Eu vou até colocar ela aqui embaixo, ó. A expressão será x mais 1, certo? E o resultado disso aqui será o nosso y, tá? Então, pegando o primeiro número para x, ó, vamos colocar o menos 1 no lugar do x aqui, ó. Então, vai ficar, ó, menos 1 mais 1. Isso, gente, é igual a 0. Eles são simétricos, ó. Então, quando o meu x for menos 1, o meu y será 0, ok? Agora, vamos colocar o 0 no lugar do x. Então, vai ficar assim, ó, 0 mais 1. 0 mais 1 é o próprio 1. Então, quando o meu x for 0, o meu y será 1. Legal? Agora, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, separar. Vamos colocar agora o x valendo 1. Então, trocando aqui, ó, na expressãozinha, vai ficar, ó, 1 mais 1, que é igual a 2. Ou seja, quando o meu x tiver valor 1, o meu y tem valor 2. Fazendo o último número agora, nós vamos ter, então, 2 mais 1. 2 mais 1, 3, né, gente? Então, quando o meu x tiver valor 2, o meu y será 3, ok? Então, agora a gente vai construir essa primeira parte do gráfico, tá? Então, nós temos aqui os pares ordenados. Vamos ter o seguinte, ó, no primeiro par ordenado, nós temos menos 1 em x, 0 em y. Então, aqui, ó, na reta de x, esse aqui é o número menos 1, e aqui será o 0. O ponto é marcado em cima do menos 1, ok? Agora, para o segundo par ordenado, nós temos 0 em x, 1 em y. Gente, o 0 em x é aqui, ó, é o cruzamento dos dois eixos, tá? E o 1 em y é essa parte aqui, ó. Então, o ponto será marcado em cima do eixo de y, ok? Agora, quando o x for 1, o meu y será 2. Esse é o nosso terceiro par ordenado. Então, colocando aqui, ó, 1 para x e 2 para y.
achando o ponto em comum entre eles, é esse pontinho aqui. Tudo bem? O último par ordenado diz que é 2 em x, 3 em y. Então, aqui colocando 2 para x e colocando aqui o 3 para y, nós vamos ter o ponto comum aqui em cima. Pronto. Agora, nós vamos fazer a nossa reta, né? A nossa reta, passando aí, quase reta, né? Passando aqui nos 3 pontos. Bom, agora falta a gente fazer a segunda parte da definição, né? Para construirmos a nossa segunda tabelinha, que é a outra parte do gráfico, tá? Então, para isso, nós vamos analisar aqui a segunda parte, ó. Se a função f de x for menos x, ou seja, se dentro do módulo for um valor negativo, então nós temos o oposto, menos x. Isso se o x for menor que zero. Então, essa expressãozinha eu vou escrever aqui atrás agora, tá? O módulo de x mais 1, se for negativo o que tem lá dentro, então a resposta será o seu oposto, menos x menos 1. Isso se, né? Deixa eu colocar o se aqui, vou continuar aqui embaixo, tá? O x mais 1, que é o que está aqui dentro do módulo, certo? For menor que zero, ok? Agora, olha o que vai acontecer, ó. Nessa parte aqui, a gente passa o 1 lá para depois da desigualdade, né? Para o segundo membro. Ele é positivo, ele vai passar negativo. Então, nós vamos ter assim, ó, x será menor que menos 1. É esses valores menor que menos 1 que nós vamos colocar aqui nos passozinhos destinados a x. Bom, os números menor que menos 1 será o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5. Tá? Agora, o que nós vamos fazer com esses valores de x? De novo, a gente vem aqui, ó, e substitui aqui nessa expressãozinha aqui, tá? Eu vou até copiar ela aqui para baixo, ó. A expressão que a gente tem que substituir os valores de x é esta expressãozinha aqui. E o resultado aqui será os valores que nós vamos colocar em y, ok? Então, vamos lá. Vamos trocar o primeiro x aqui, que é menos 2, vamos substituir bem aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos, abre o parênteses, menos 2, porque o x é negativo, tá? Menos 1, que vai ser igual. Gente, menos 2 é 2 positivo, menos 1, e 2 menos 1 é 1. Ou seja, quando o meu x for menos 2, o meu y será 1. Agora, vamos trocar o menos 3, tá? Então, vai ficar menos, abre parênteses, menos 3, menos 1, tá? Trocando aqui no lugar do x, tá? Agora, menos 3, isso é 3 positivo. Menos 1, que vai ser igual, 3 menos 1 é 2. Então, quando o meu x for menos 3, o meu y será 2, ok? Agora, falta nós trocarmos o valor de x quando ele for menos 4. Então, vai ficar menos, abre parênteses, menos 4, menos 1, igual. Menos 4 é 4 positivo, menos 1. 4 menos 1, 3, ok? O nosso valor, quando x for menos 4, o nosso y será 3. O último valor, menos 5, eu vou fazer aqui do ladinho, tá? Menos, abre parênteses. Deixa eu separar aqui, tá? Menos, abre parênteses, menos 5, menos 1. Menos 5 será 5 positivo. 5 positivo menos 1, 4 positivo. Pronto. E dessa maneira, eu completei a minha tabela. Agora, nós vamos pegar esses pares ordenados e jogar no gráfico. Então, no primeiro par ordenado aqui, nós temos que quando o nosso x for menos 2, o nosso y será 1. Então, vamos colocar aqui para x o menos 2 e o nosso y será 1, que já está ali, né? Então, o ponto comum entre esses dois pares ordenados vai ser esse ponto aqui. Agora, para o segundo par ordenado, nós temos menos 3 em x, 2 em y. Então, colocando aqui, ó, o menos 3 para x, e nós vamos fazer a união dele lá, né, eu achar o ponto comum, que é esse ponto aqui, com y, certo? O terceiro par ordenado será menos 4 em x e 3 em y. Então, vamos lá fazer o nosso pontilhadozinho e encontrar o nosso ponto em comum, certo? Agora, vamos fazer agora para o último par ordenado, ó, que é menos 5 em x, aqui, menos 5 em x e 4 em y. Então, vamos colocar aqui o 4 para y. Pronto. E vamos, de novo, marcar o ponto comum aos dois números de x e de y, certo? Pronto, aqui está. Agora, a gente faz a nossa reta, né? Passar
por todos os pontos aí que nós encontramos. E está feito o nosso gráfico. Agora, como ficou um pouquinho todo, eu só vou ajeitar aqui com uma reta para tá aí o nosso gráfico. Na letra D, nós temos módulo de x menos 2 mais 2. Lá na terceira aula, nós vimos a transladação desse gráfico. O que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai ter dois movimentos, certo? Um para o cálculo aqui dentro do módulo. Quando ele está dentro do módulo, essa operação ele se desloca na horizontal, certo? E como é menos 2, ele vai para a direita. Então, ele anda 2 unidades para a direita. E fora do módulo, nós temos essa outra operação aqui, ó, mais 2. Então, ele vai se deslocar de novo 2 unidades para cima, certo? Então, aqui no nosso plano cartesiano, ó, lembrando que quando a função f de x é igual ao módulo de x, ele seria dessa maneira. Agora, por conta da operação dentro do módulo, ele vai se deslocar 2 unidades. Aqui é o nosso número 2 em x. E ainda, pelo cálculo fora do módulo, ele vai subir 2 unidades. Então, neste ponto aqui, nós temos o 2 em y. Então, ele fica exatamente em cima de 2 em x, 2 em y. Agora, se você prefere que a gente faça a construção do gráfico pela tabela, vamos lá, fazer o passo a passo. Então, o que vai acontecer? Vamos colocar nossa tabelinha aí para a gente preencher esses valores de x e de y. Primeiro, temos que fazer as duas partes da definição, né? Que diz o seguinte, que o módulo do que eu tenho aqui, x menos 2 mais 2, se isso for positivo, então a resposta será ele mesmo, ou seja, x menos 2 mais 2. Isso se o x menos 2, que é o que está aqui dentro do módulo, certo, for maior ou igual a zero. Agora, olha o que acontece. Essa parte aqui é que vai ser fundamental para a gente construir a nossa tabela. Os valores de x têm que obedecer a essa regrazinha aqui. E o que ela diz? Que x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então, passando esse menos 2 lá para o segundo membro, ele vai passar trocando o sinal e vai ficar positivo do outro lado. X maior ou igual a 2 positivo. Ou seja, os valores que eu vou colocar aqui na tabela para x tem que ser valores igual ou maior que 2. Então, vamos colocar o número 2, o 3, o 4 e o 5, ok? E esses valores que eu coloquei aqui para x, obedecendo a nossa regra aqui, vai ter que ser substituído aqui, ó, nesta expressãozinha aqui. Eu vou até copiar ela aqui do lado, ó. X menos 2 mais 2 vai ser igual ao nosso y. O valor que a gente achar aqui vai ser o valor do nosso y. Então, pegando esse 2 aqui de x e substituindo aqui no lugar de x, vai ficar assim, ó, 2 menos 2 mais 2, que vai ser igual. Ó, 2 positivo com 2 negativo são simétricos, isso dá 0. E 0 mais 2, o resultado é 2. Então, quando o x for 2, o y também será 2. Ok? Agora, trocando aqui o valor para 3. Então, vai ficar assim, ó, 3 menos 2 mais 2. Isso será igual. Gente, simétrico de novo, ó, 2 positivo e 2 negativo. Então, o resultado será 3. Então, quando o x for 3, o y será 3 também. Agora, trocando o valor aqui para 4, vai ficar 4 menos 2 mais 2. Tirando o simétrico, nosso valor será 4. Tá? Para o último número, nós vamos ter 5 menos 2 mais 2. Tirando o simétrico, nosso valor será 5. Então, nós já temos a primeira parte do gráfico. É só jogar agora os valores dos pares ordenados no gráfico. Então, o primeiro par ordenado é esse aqui, ó, 2 em x, 2 em y. Então, vamos marcar aqui, ó, o centro é 0, aqui é 1 em x, aqui é 2 em x. Para cá, 1 em y, 2 em y, tá? Então, quando o x é 2, o meu y também tem que ser 2, tá? Bem aqui. Agora, quando o x for 3, aqui no segundo par ordenado, tá? Quando o x for 3, o meu y também será 3. Então, nós vamos ter o par ordenado com este ponto aqui. No terceiro par ordenado, quando o meu x for 4,
Aqui está o meu x, 4. O meu y aqui também será 4 e eles vão ter este ponto aqui em comum, que é o par ordenado 4x, 4y. Aqui, ok? E no último par ordenado nós temos 5 em x e também 5 em y. E aí nós vamos marcar aqui no pontilhado, né? Agora nós vamos desenhar a nossa reta, né? Pronto, essa reta aqui é o nosso gráfico da primeira parte desta função modular. Agora nós precisamos fazer a segunda parte. Para fazer a segunda parte do gráfico, nós vamos colocar nossa tabelinha aqui de novo e vamos atentar para aquela segunda parte da definição. Eu não coloquei dessa vez, vocês perceberam, né? Mas a gente vai começar a relembrar ela. A segunda parte da definição diz assim, ó, que módulo do que eu tenho lá em cima, na letra D, x menos 2, fecha módulo, mais 2, será igual ao oposto do que está aqui dentro do módulo, mais 2, né? Ou seja, menos x mais 2 mais 2. Isso se o que está dentro do módulo, x menos 2, for menor que zero. Tá? Agora, olha aqui, ó, essa expressão aqui que eu tenho, ó, x menos 2 menor que zero. Nós vamos passar esse 2 para o segundo membro, e ele é negativo, ele vai passar positivo. Então, nós vamos ter o seguinte, que o nosso x ele terá que ser menor que 2, ok? Então, é esse x menor que 2 que vai me orientar na minha tabela. Quais os valores de x que eu tenho que colocar aqui? Os valores menor que 2. E quem é menor que 2? É o 1, o 0, o menos 1 e o menos 2, certo? Agora, eu vou pegar esses valores de x e substituir aqui, ó, nesta expressãozinha aqui. Então, vou até colocar ela aqui do lado. Ó. A expressãozinha vai ser menos x mais 2 mais 2. E o resultado disso aqui será os valores de y. Tá? Então, primeiro eu tenho que pegar esses valores de x, trocar aqui no lugar de x, e o resultado será os valores que eu vou colocar aqui para y. Ok? Então, vamos lá. Trocando o primeiro x, que é 1. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 mais 2, que é igual menos 1 mais 2 dá 1 positivo mais 2 dá 3, certo? Então, quando o x for 1, o y será 3. Agora, trocando o 0 lá no lugar do x, vai ficar menos 0 mais 2, que vai ser igual a 4, né? 2 mais 2 é 4. Então, quando o x for 0, o y é 4. Legal? Vamos trocar agora por menos 2. Então, vai ficar menos, cuidado, hein? Abre o parênteses e coloca menos 1 mais 2 mais 2. Isso vai ser igual. Menos 1 vai dar 1 positivo. Então, somando tudo, nós vamos ter 5, né? Então, quando o x é menos 1, o y será 5. Trocando o último número agora, nós vamos ter menos, abre parênteses, menos 2, porque o x ali é negativo, né? Mais 2, que é da expressão. Então, tudo isso vai dar 6, né? Menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 2, vai dar mais 6, ok? Então, quando o x é menos 2, o y é 6. Agora, nós vamos pegar esses valores da tabela e colocar no nosso plano cartesiano. O primeiro par ordenado aqui, ó, é 1 em x, 3 em y. Então, está aqui, ó, 1 em x, e nós vamos colocar o ponto comum até lá no 3 em y. É aqui, ok? Depois, nós vamos ter 0 para x, 4 para y, no segundo par ordenado. Então, está aqui, ó, 0 em x, lá em cima da reta de y, o 4 é este ponto. O outro par ordenado é menos 1 em x, 5 em y. Então, colocando aqui, ó, o menos 1 em x, nós vamos levar ele até o encontro do 5 em y, neste ponto aqui. E o último eu não vou colocar porque vai ficar fora do meu gráfico, tá? Mas seria aqui no menos 2 em x e eu ia levar até o 6 em y, tá? Mas aqui já dá para vocês verem o gráfico direitinho. Então, o nosso gráfico vai ser desta maneira aqui. Deixa eu colocar ele melhor para vocês.
Pronto. Na questão E, nós temos y igual a módulo de x menos 1, tá? Gente, aqui está y. Nós tínhamos, então, que o f de x, ele é igual a y, tá? Eu posso trocar o y pelo f de x ou o f de x pelo y, certo? Vamos fazer esse gráfico aqui primeiro pela transladação, né? O que vai acontecer? Esse gráfico irá se movimentar duas vezes, uma na horizontal, porque aqui dentro do módulo nós temos menos 1, ou seja, por ser negativo, ele vai se deslocar para a direita, tá? E aqui fora do módulo nós temos menos 1 de novo, então ele irá se deslocar pela segunda vez, agora no sentido de baixo. Então, a nossa função f de x igual ao módulo de x, o gráfico seria dessa maneira. Pela nossa função agora que temos aí, nós vamos deslocar uma vez para a direita e uma segunda vez para baixo, apenas uma unidade. Então, nestes pontos aqui, nós teríamos o 0, 0, certo? Aqui nós teríamos o ponto 1, e neste ponto o menos 1, e aqui seria o vértice. Aqui, onde toca o eixo de x pela segunda vez, é o ponto 2, ok? Então, ficaria desse jeito. Agora, nós vamos construir esse gráfico usando a tabelinha no nosso passo a passo, ok? Então, vamos lá. Então, pela tabela, nós temos que lembrar das duas definições, né? Definição de módulo. Se x menos 1 for um número positivo dentro do módulo, então a resposta seria ele mesmo, né? X menos 1 menos 1. Isso se, tá? A condição, né? X menos 1, que é o que está aqui dentro do módulo, for maior ou igual a 0. Agora, perceba, nós temos aqui x menos 1 maior ou igual a 0. Nós vamos passar esse menos 1 lá para o segundo membro e ele vai trocar de sinal. Ele é negativo, ele vai passar positivo. Então, vai ficar assim, ó, x maior ou igual a 1. Então, é por essa desigualdade aqui que eu vou colocar os meus valores de x, porque aqui diz assim, ó, que x ele tem que ser maior ou igual a 1. Então, por ser igual, vou colocar logo o número 1, depois os maiores, que é 2, 3 e o 4, certo? Agora, esses valores aqui, nós vamos trocar aqui, ó. Trocar o valor de x bem aqui, nessa expressãozinha aqui. Eu vou até colocar ela aqui do lado, ó. X menos 1, menos 1. O resultado dessa expressãozinha aqui será os valores que eu vou colocar aqui para y, certo? Então, trocando o primeiro x aqui por 1, ó, vai ficar assim, ó. 1 menos 1 menos 1. Um positivo com um negativo vai dar 0. Então, sobra aqui apenas o menos 1. Então, quando o x for 1, o y é menos 1. Agora, vamos trocar pelo número 2, o x. Então, vai ficar assim, ó, 2 menos 1 menos 1. Menos 1, gente, dá menos 2. Menos 2 com mais 2, tudo isso vai dar 0, tá? Então, quando o x for 2, o y será 0. Agora, nós vamos trocar na expressão o x pelo 3. Então, aqui vai ficar assim, ó, 3 menos 1 menos 1. 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Ou seja, quando o x é 3, o y é 1. O último número, vamos trocar o x pelo 4. Então, vai ficar 4 menos 1 menos 1. 4 menos 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, certo? Então, nosso valor aqui será 2. Tudo tranquilo até aí? Que faltou colocar 1, né? Pronto, tudo tranquilo até aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses valores aqui da tabelinha e colocar no plano cartesiano, certo? Então, aqui no primeiro par ordenado, nós temos 1 em x menos 1 em y. Então, 1 em x, vamos colocar aqui o 0 primeiro, né? Que é o centro. 1 em x é aqui, ó. E menos 1 em y é aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Fazendo aqui pontilhada, nós vamos ter esse ponto aqui, 1 em x menos 1 em y. O segundo par ordenado é 2 em x, 0 em y. 2 em x é bem aqui, ó, na reta de y, do lado direito. E o 0 em y é o cruzamento de x e y. Então, o ponto será marcado em cima do 2, certo? Agora, para o terceiro par ordenado, nós temos 3 em x, 1 em y. Então, marcando aqui o ponto 3 na reta de x e vamos marcar aqui o ponto 1 na reta de y. Então, o nosso par ordenado está neste ponto aqui, ok? Agora, o último par ordenado, nós temos 4 em x, 2 em y.
Então, colocando aqui o 4 na reta de x e colocando aqui o 2 na reta de y, nosso par ordenado vai estar neste ponto aqui. Agora é só traçar a nossa reta, né? Aqui, ó, colocando a nossa reta entre os pontos encontrados. Já fizemos a primeira parte do gráfico. Agora, nós vamos fazer a segunda parte desse gráfico. Para isso, vamos usar de novo uma outra tabelinha e a segunda parte da definição, que diz assim, que o módulo de x menos 1 vai ser o oposto do que está dentro do módulo. Então, vou escrever aqui, ó, o módulo de x menos 1, fecha módulo, menos 1, se for negativo dentro do módulo, então será o oposto, ou seja, o oposto de x é menos x. O oposto de menos 1 é mais 1. E fora do módulo tem o menos 1. Isso vai acontecer se o que está aqui dentro do módulo, que é x menos 1, for menor que zero. Agora, olha só o que vai acontecer aqui de novo. Nós temos aqui o menos 1 antes da desigualdade. Então, nós vamos passar ele lá para o segundo membro e ele vai trocar de sinal. Ele vai passar positivo, certo? Então, essa expressãozinha vai ficar assim, ó, x menor que 1. E é isso que vai me orientar a construção da minha tabela. Ou seja, os valores de x eles têm que ser menores que 1. Então, menor que 1 a gente tem o 0, o menos 1, o menos 2 e o menos 3, certo? Agora, nós vamos pegar esses valores aqui e vamos substituir aqui, nesta expressãozinha aqui. Eu vou até colocá-la aqui do lado, ó. Menos x mais 1 menos 1. E o resultado disso será o valor de y, ok? Bom, então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Trocando x pelo zero, vai ficar assim, ó. Menos 0 mais 1 menos 1, que é igual. Gente, aqui são simétricos, então tudo isso aqui vai dar zero, ok? Então, quando x é zero, o y também será zero. Agora, trocando x por menos 1, será menos, abre o parênteses, tá? Menos 1, aí temos mais 1, menos 1. Pessoal, menos 1 vai dar 1 positivo, tá? Aí nós temos ainda mais 1, menos 1. Esses dois são simétricos, então o resultado é 1. Então, quando x é menos 1, o y será 1. Agora, vamos fazer a troca por menos 2. Então, aqui, ó, menos, abre parênteses, menos 2, mais 1, menos 1. Isso é igual. Pessoal, menos 2 vai dar 2 positivo, tá? E esses dois aqui são simétricos, então vai dar 0. O resultado final será 2. Então, quando x é menos 2, o y será 2. Agora, eu vou dividir aqui para me colocar menos 3. Então, vai ficar, ó, menos, abre parênteses, menos 3, mais 1, menos 1, que é aqui da nossa expressãozinha. Então, menos 3 vai dar 3 positivo, 3 positivo mais 1 vai dar 4, e 4 menos 1 vai dar 3. Então, por que dá 3? Porque aqui são simétricos, tá? Então, será 3 positivo, ok? Agora, nós vamos pegar esses pares ordenados e construir a segunda parte do nosso gráfico. Então, vai ficar assim, ó. Quando x é 0, o y é 0, primeiro par ordenado. Então, ele vai ser aqui em cima do eixo x e y, ok? Segundo par ordenado. Quando x é menos 1, o y é 1. Então, vamos colocar aqui o menos 1 para x, aqui, e o y é 1, já está aqui. Então, é só fazer o ponto que corresponde aos dois. Agora, quando x é menos 2, o y é 2, nosso terceiro par ordenado. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 2, e ele vai de encontro ao 2 em y. O último par ordenado é o menos 3 em x e 3 em y. Então, está aqui, ó, menos 3 em x, e ele vai até o 3 em y. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer o pontilhadozinho aqui do encontro do ponto entre os dois números. Agora, é só desenhar a nossa reta, certo? Então, vai passar pelos pontos que a gente fez aí. Bom, ficou um pouquinho torta porque não tenho régua, né? Mas eu vou colocar ela certinha para vocês. Aí está o nosso gráfico. Bom, agora nós vamos voltar em cada uma das questões para mostrar quem é o domínio e o conjunto imagem. Eu não fiz logo na primeira parte para não deixar a cabeça de vocês muito confusa, certo?
Então, agora nessa parte eu vou falar todos os exercícios de A até o E, apenas do domínio e do conjunto imagem. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro será o domínio, gente. Para o domínio será todos os reais. Agora, o conjunto imagem, gente, ele vai estar na reta de Y, aqui, ó, onde eu estou grifando para vocês. Ó. Ela está nessa reta aqui, ó, até aqui no menos 2. Como é que eu sei que é essa parte que eu acabei de riscar? É só imaginar o seguinte, você pega essa parte aqui do gráfico e pressiona ela no eixo de Y. Fechando ela, vai encostar no eixo de Y. Pega a outra parte do gráfico também, imagine ela fechando em cima do eixo de Y. Como essas partes são infinitas, no sentido de cima, né? Então, ele vai ficar todo em cima dessa parte que eu coloquei de azul. Então, eu escrevo o conjunto imagem da seguinte maneira. Ó. Y, que está na reta de Y, né? Pertence aos reais, tal que esse Y ele é maior ou igual a menos 2. Por que maior ou igual a menos 2? Porque esse número aqui ó, é menos 2. Então, é daqui do menos 2 para cima, para o lado do infinito, que nós temos o conjunto imagem. Na letra B, o domínio também será todos os números reais, certo? Agora, o conjunto imagem, não, ele é diferente. Quem será o conjunto imagem? Imagine você pegando essa parte do gráfico, pressionando na reta de Y, essa outra parte do gráfico também pressionando na reta de Y. Ele vai fechar em cima da reta de Y. Ou seja, o nosso conjunto imagem será um Y pertencente aos números reais, tal que esse Y será maior ou igual a zero. Wagner, por que maior ou igual a zero? Porque quando você fechar esse gráfico em cima do eixo de Y, ele vai começar daqui, ó, aqui dessa parte que eu estou pintando, ó, até o infinito, certo? Já na letra C, o nosso domínio também será todos os reais, mas o nosso conjunto imagem, ele será um Y pertencente aos reais, tal que esse Y será maior ou igual a zero. A mesma situação. Pense, você pressionando as duas partes do gráfico no sentido do eixo de Y, e aí a gente vai ter exatamente essa parte aqui como sendo a imagem, até no zero. Por isso que fica Y maior ou igual a zero, ok? Na letra D, o domínio também será todos os reais e o conjunto imagem será igual ao Y pertencente aos números reais, tal que o Y será maior ou igual a 2. Agora, por que a 2, Wagner? Olha aqui no nosso gráfico. Se a gente fechar as duas partes do gráfico em cima do eixo de Y, a parte que o gráfico vai ficar em cima do eixo de Y é apenas essa parte aqui, ó, até o 2. Então, o 2 ele faz parte, por isso que é maior ou igual a 2, tá? Para o conjunto imagem. Bem fácil, né, gente? Essa parte de domínio e imagem é bem tranquila. E na letra I, o nosso domínio será os reais e o nosso conjunto imagem será o Y pertencente aos reais, tal que esse Y ele é maior ou igual a menos 1. Já descobriram por que é menos 1? Porque o nosso gráfico, quando a gente fechar ele em cima do eixo de Y, vai ficar até aqui no menos 1, certo? Então, gente, clique aí no gostei do vídeo. Isso só incentiva o professor Luiz Wagner a produzir mais vídeos como esse para vocês, certo? E não perca a segunda parte do exercício, que é o exercício 2, ainda referente a gráfico da função modular. Até a próxima aula.